E, ô, Caião, falando então um pouco acho que dessa metodologia assim mesmo de conversa Sim, difícil, né? O que que você vê aí no mundo corporativo, né? A gente aqui tem muito contato com tanto com vendedores, líderes de claro. vendas e gerentes de treinamento e desenvolvimento, RH. O que que você mais vê de conflito? Tem um lugar assim que eu sempre vejo histórias de mundo muito diferentes. A pessoa é profissional de RH, muito focado em gente, desenvolvimento humano, ou de gerente de treinamento e desenvolvimento, e do outro lado você tem um diretor ou um líder de vendas que precisa pedir uma demanda para a pessoa da RH para desenvolver o time comercial. Então eu tenho uma pessoa que tem uma história de vida completamente diferente, que a fez escolher cuidar de pessoas, treinar pessoas, desenvolver pessoas. Eu tenho uma outra pessoa que é um líder de vendas, que está ali focado no resultado, etc. E tal. Como é que você vê essa relação e possíveis dissonâncias dessas conversas, né? Do que eu acompanho, me parece sempre que é algo como água e óleo, assim, é meio difícil de achar essa conexão, porque talvez as expectativas sejam diferentes, as histórias Exato. sejam diferentes, os objetivos até em comum, né? Porque a empresa tem que faturar, então o objetivo até é em comum. Mas onde será que mora e quais seriam possíveis, vamos alucinar aqui um pouquinho, Boa. possíveis dores de uma conversa difícil entre um líder de vendas, um diretor de vendas e um líder, diretor de RH ou de gerente de desenvolvimento e assim por diante. Boa. Quais seriam possíveis Dissonância e consonância aí nesse caminho. dissonâncias e consonâncias? Quando você coloca eles em papéis de líderes, quando você fala em líderes, esses caras eles têm já uma função principal de conduzir. Eles Uhum. vão ter que, se você se posicionou como um líder, a sua ideia é que você vai conseguir movimentar uma certa massa de pessoas, direcionar o caminho e conseguir fazer com que essas pessoas sigam esse caminho. Esse acho que é o lance do líder é isso. Ele tem uma visão mais clara, ele aponta o caminho e consegue conduzir e direcionar a turma para chegar naquele lugar. As formas de fazer isso, existem muitas formas de fazer. Mas o líder legítimo, o líder que vai fazer isso de maneira sustentável, ele faz isso não só por exemplos, mas ele consegue construir um caminho com clareza, que não simplesmente a porrada ou apanhar, tudo mais, porque o problema dessa situação, a priori parece que funciona, de uma punição, de um aperto, mas a partir do momento que esse tipo de motivação desaparece, para toda a máquina. Uhum. Parece que a máquina se retroalimenta desse tipo de motivação. Tipo carrinho de aeroporto, sabe? Parou, você soltou, ele trava, ele travou. É meio que isso. Tem que estar o tempo todo empurrando. Isso é muito desgastante. A lógica do líder é fazer com que aquela roda gire com mais autonomia, com todos entendemos e compramos a ideia. Deu para entender onde a gente está chegando? Todos estão concordando que isso é desejável? Aí você consegue construir dentro uma força motriz que vai conduzir a turma com muito mais leveza. Para atingir este lugar, é fundamental que você consiga entender o ponto de vista de cada um. Onde que eles estão? Que expectativas têm? Quais falhas existem aqui no raciocínio ou que não estão expressas que a pessoa não está entendendo e ela está se sentindo simplesmente obrigada. Isso aconteceu algumas vezes comigo dentro de quando está gerenciando equipes, onde na minha cabeça estava claro, isso já há um bom tempo, bem no começo da minha carreira. Estava claro o processo que tá, eu fui incumbido de ser o gerente daquela situação, o líder daquela equipe, o chefe, e a forma como eu fiz para chegar foi totalmente ineficaz. Porque para mim estava claro. Para mim eu tinha grande verdade. Eu entendi, gente. É assim e vambora. Quando isso não é... Isso é completamente egocêntrico. Isso é completamente dissonante da realidade. Existem diversas formas de fazer e as pessoas são motivadas de formas muito distintas. Este carinho, essa primeira noção de que você não tem a grande verdade, que às vezes o que aconteceu durante toda a sua trajetória não necessariamente vai continuar se repetindo porque todo mundo está mudando. Se você não tiver essa noção e perceber que há uma necessidade de todos se atualizarem, inclusive você com relação à sua equipe, de entender o que não está sendo claro aqui. Às vezes você se expressa, mas não está sendo claro. Isso acontece muito com crianças e o problema dessa comunicação é muito grande. Você acha que se fez expressar, a pessoa acha que entendeu e todo mundo finge e segue o jogo. Muitas vezes isso funciona, mas em geral tem Isso, muita dissonância. isso ainda, inclusive, é uma das características que o Otto Scharmer fala do ecossistema. É um ambiente que um fala e outro finge que escuta. Ou seja, como se E todo mundo fica legal. E fica legal. Tá todo mundo na sua caixinha, mas fica todo mundo. Então ele fala que é um ambiente que não tem energia, né? Ou seja, não tem conflitos, vamos dizer assim, é um ambiente em que você está num ecossistema em que está cada um no seu e não acontece, né?